Gente, graça e paz. Texto que eu vou esperar você achar, Gênesis 1. E se eu ficar ouvindo aqui mais de 2 segundos, folha de Bíblia, estou achando que vocês precisam voltar ao primeiro amor. Essa palavra, depois que a gente vai ficando velho e vai pregando em muitos lugares, muitas vezes, a gente começa a pregar sobre experiências que a gente tem, né? Então, essa foi uma experiência que eu tive, e a partir dessa experiência, o Espírito Santo me levou a esse texto. E aqui eu não tenho nenhum desejo aqui de fazer um embate teológico entre criacionista e evolucionista, tentar provar se dinossauro existiu ou não. Na verdade, é me utilizar desse texto para tentar caminhar com vocês em um ambiente profético e fazer com que você compreenda aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Todas as vezes que Deus quer nos ajudar a criar alguma coisa, Ele sempre vai nos colocar em um ambiente de escassez. E talvez a escassez para algumas pessoas seja sinônimo de abandono. Mas você já percebeu que todas as vezes que nós estamos vivendo no deserto, ao fundo do poço, a gente sempre encontra uma saída? Porque a tendência da mente da gente é ficar preguiçosa quando tudo se torna fácil. A facilidade da terra prometida fez o povo engessar a mente, por isso eles adoraram outros deuses. Mas a dificuldade do deserto fez com que eles criassem caminhos que lá não existiam. Então talvez o deserto não seja o lugar do abandono, seja o lugar de raciocínio. A tendência não é Deus tentar instalar na sua mente uma trilha neural, né? Na verdade, isso já foi feito. Jesus trocou a mente dele pela sua. Amém ou não? Amém. Você não tem mais a mente herdada pelo teu pai ou pelo ninho de onde você veio. Sua mente é de Cristo. Então o entendimento é que você tem que pensar como Ele. E se você pensa como Ele, logo você tem que agir como tal. Então não dá mais para a gente começar ou continuar agindo como escravos, se a mente da gente é de príncipe. Então os príncipes e princesas precisam agir como príncipes e princesas. Você sabe que nós estamos aqui implementando o reino, né? Ou não? Amém ou não? Jesus não veio instalar uma religião. Religiões existiam diversas. Ele veio implementar um reino. E o reino de Deus não era comida nem bebida, mas alegria, paz e gozo no Espírito. Na verdade, quando a gente fala de reino, o reino é uma cultura, não é um lugar. Porque não se muda a religião de alguém sem antes mudar a sua cultura. Talvez seja por isso que o povo ficou 400 anos no Egito, depois que ficaram 40 anos livres, eles continuavam com o comportamento do Egito, porque eles tinham a cultura do Egito. A Babilônia não queria mudar a religião do mundo, queria mudar a cultura, por isso a orquestra foi feita para todo mundo dançar o pagode da Babilônia. E acredite, tinham mais de 10 mil judeus lá, e a Bíblia só cita Daniel, os 3 amigos da fornalha. Cadê os outros mais de 9 mil dançando o pagode da Babilônia? E a Babilônia pagava bem para os seus pagodeiros. Eles davam comida, amém? Eles davam acesso ao palácio. Porque na verdade os que estavam lá no palácio eram as pessoas mais sábias e inteligentes. Porque nada melhor do que uma boa influência de gente sábia e inteligente para tentar neutralizar a gente que está com dificuldade de pensar. E a minha avó já dizia que na terra de céu quem tem olho é rei. E esse é o problema da gente. A gente está vivendo um tempo em que a cultura está sorrateiramente alejando a mentalidade dos nossos jovens. Qual foi a última criação relevante da humanidade? Você vai dizer a inteligência artificial. Amém ou não? Antes da inteligência artificial foi a internet, ou o iPhone veio antes da internet, ou depois. Na verdade foi depois. Mas o interessante é que a inteligência artificial, ela tem uma forma encantadora de alejar a sua mente. Porque vai chegar um momento que a gente não vai saber nem o que é um acentuamento gráfico. Que é só colocar lá e tudo se responde
num toque de mágica. Então o que Deus quer fazer com que você entenda que o modus operandi dele não mudou. Quem muda somos nós. E quanto mais afastado do raciocínio o diabo te coloca, melhor para ele te manipular. Porque provavelmente você não precisa nem desviar da igreja ou sair da igreja para o Satanás de manipular aqui dentro. Vocês estão aí ou não? Por quê? Porque você tem uma boa religião, mas você não tem uma boa cultura. Você é bom religioso, você sabe até o horário do culto, você tem a Bíblia do culto, você tem a camisa do culto, você tem até o dízimo e oferta do culto, mas você não tem a cultura de quem cultua. Que a cultura de quem cultua não é estar aqui para receber, porque reino não é quem recebe, que reino é quem quer entregar. Porque todo o sacrifício Jesus já fez por nós. Mas você sabia por que a gente precisa sacrificar? Não para nos colocarmos no lugar de Jesus, mas para que a gente valorize a nossa conquista. Porque conquista que não tem sacrifício, não existe valor. Então Deus te colocou na escassez. E você pode até estar dizendo que a macumba é feitiçaria, é que manda. Não coloca a culpa em nenhuma outra religião. Porque na tua vida não vale encantamento. Não tem o dedo do Satanás na sua vida, na sua saúde, na sua família. Não tem nada disso. É só Deus te colocando em um ambiente para você pensar. E eu vou dizer para você que você vai sair desse culto cheio de ideias. Segure a mão do teu irmão e diga: porque o poder criativo do Espírito Santo vai atuar na sua vida a partir de hoje. E o engraçado é que o nosso Deus nos ensina a criar do nada. Eu vi uma vez uma ministração do pastor Miles, e ele disse o seguinte, num conselho de pastores lá no Rio. Ele disse: o brasileiro não precisa de dinheiro, o brasileiro precisa de fé, porque a fé cria do nada. Porque tem gente que tem muito dinheiro e não sabe o que faz. Tem gente que não tem dinheiro nenhum e já está pensando quando ele chegar. Ninguém está aí mais, né? O faraó é tão inteligente que ele só tem dinheiro. José é tão burro que ele tem interpretação. E por José ser tão burro e ter interpretação, Deus criou do nada um cargo para colocar o cara que pensava, mas não tinha dinheiro. Porque na verdade você não precisa ter muito dinheiro, você só precisa pensar. Porque depois que você pensar, você vai entender que Deus está criando alguma coisa do nada para te fazer colocar lá, para que você seja o primeiro da tua casa. Coisa que ninguém nunca foi. Então no princípio criou Deus os céus, e a terra aliás, a terra era sem, e o Espírito de Deus se movia sobre a face o Espírito se movia o quê? Sobre a face do quê? E disse Deus: haja, e houve. Ok? O engraçado é que quando a gente lê esse primeiro versículo da Bíblia, que eu disse que tem muitas coisas a serem discutidas aqui, no ambiente da ciência, no ambiente teológico, a primeira coisa que a gente enxerga aqui é o verbo criar. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verbo criar é o verbo bara, que tem um entendimento de que ele é utilizado para criar a partir do nada, ou algo completamente novo, que não existia antes. Esse verbo é usado exclusivamente para Deus no Antigo Testamento e nunca para as ações humanas. Como por exemplo, Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus criou bara, os céus e a terra. Salmo 51, verso 10 diz: cria bara em mim, ó Deus, um coração puro. Então a ideia principal é que bara expressa um ato soberano e divino de trazer à existência alguma coisa que não existe. Então tudo que o homem não pode fazer, bara, Deus faz. Tudo que o homem não pode trazer à existência, bara, Deus traz à existência. Ok? Então não é apenas na fabricação, a transformação, mas na inauguração de algo totalmente novo. Resultante da palavra e do poder e da vontade de Deus. Porque isso implica no propósito e ordem da inovação divina. Então Deus cria coisa nova de algo que não existe. E eu amo isso. Porque para Deus criar algo novo que não existe, ele precisa existir, mas Deus não existe. Porque para existir, ele deveria ser bara, ele deveria ter sido criado.
Mas Deus não foi criado, Deus é criador de tudo, então Ele é atemporal. Ele é antes que houvesse a criação, porque Ele criou todas as coisas. Atrás de Deus não tem nada, na frente dele tem tudo, até o tempo. Porque Deus não está inserido no tempo, quem está inserido no tempo somos nós. Deus é atemporário, está sobre o tempo, sobre as épocas, sobre as estações. Vocês estão aí, né, gente? Ele está sobre todas as coisas. Só que no mesmo texto que nós lemos, lá no verso 26, existe um verbo que o próprio Deus usou, que é o verbo fazer. Diga, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o verbo fazer é diferente do verbo criar, porque o verbo fazer no hebraico significa asa, e o verbo asa é fazer, formar, produzir, preparar, construir e executar. Isso pode se referir tanto a ações humanas quanto em ações divinas. Então no verbo criar é exclusivo de Deus, o homem não cria do nada. Mas do verbo fazer, Deus pode fazer, como também eu e você podemos fazer. Então o fazer implica tanto a vontade de Deus como a sua vontade. Mas o criar, só Deus pode criar. Vocês estão vivos, né? Então isso, no contexto do verbo criar, pode envolver organização, da forma alguma coisa já existente. Então pegue isso aqui. Deus criou a partir do nada. Mas quando Ele vai fazer, Ele faz alguém para representar a sua organização. Então você foi feito para organizar o que Deus fez. Tem dificuldade de entender o salmista no Salmo 8? Que diz que o Senhor nos criou pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra nos coroou, para nos fazer ter domínio sobre as obras das suas mãos, para que todas as coisas Ele pusesse debaixo dos nossos pés. Então Deus criou do nada, mas na hora de organizar Ele chamou o homem. Por isso que a primeira coisa que Adão ouve de Deus não é me adore. Deus não tem carência de adoração. Deus precisa de um gerente. Vocês não estão aí não, gente. Deus precisa de um administrador. Então o que Deus constituiu o homem não é para ser um adorador, é para ser um administrador. Olha o texto. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. Eu vou repetir. E domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil que se move. Então o homem não é só teoricamente o topo da cadeia alimentar. Ele é o topo da teologia. Depois de Cristo, depois de Deus, depois da Trindade, o homem é representante do governo de Deus aqui. Só que tem alguma coisa errada, a gente está dando defeito. A gente está frequentando o culto, mas a gente sai do culto com a mesma mente de quando a gente entrou. Porque se nós fomos feitos para governo, por que a gente não domina a nossa família? A nossa casa, o nosso território? É bacana a gente usar frases de efeitos bíblicos, dizendo onde mudar a planta do seu pé, a terra será sua. Mas você não conseguiu conquistar nem a sua faculdade. Por quê? Porque na verdade não é você mudar de religião, mudar de roupa. É você mudar a sua mente. Vai melhorar isso aqui. Qual é o exemplo bíblico do verbo asa? É o verso 7 do capítulo 1. E fez asa, Deus o firmamento. Êxodo 20, verso 9. 6 dias trabalharás e farás asa toda a tua obra. A ideia principal do verbo asa é moldar, desenvolver da forma algo já criado. Enquanto o termo bara, ou verbo bara, enfatiza o ato criativo inicial, o verbo asa destaca o processo de formação, elaboração e aperfeiçoamento que Deus deu a nós. E acredite, quando o homem foi criado, a terra já estava pronta. Logo que quando você nasceu, o que você precisava já estava feito. Então você precisa descobrir qual é a onda que você precisa. Então não é que Deus vai criar alguma coisa, Ele já criou. Não é que Deus vai fazer, não, Ele vai me abrir uma porta de emprego, já está aberta. Não, Ele vai me curar, não, a cura já chegou, Ele já fez. Vocês não estão aí não, gente. Mas eu vou melhorar.
Só que partindo desse princípio que nós estamos tentando entender aqui, é que Deus cria, e quando Ele faz algo, traz algo à nossa existência, ou à existência, quando Ele traz algo à existência, ou traz à vida aquilo que jamais existiu antes, um novo coração, uma nova visão, uma nova esfera, ou uma nova estação, Ele também faz o asa que Ele molda, organiza, aperfeiçoa tudo que já está em nós. Então primeiro Deus cria, depois Ele forma. Ele cria a semente, depois faz o fruto crescer. E aonde é que Ele deu? Para quem Ele deu essa semente? Ele criou, entregou na tua mão. Não, acho que você vai endoidar a cabeça aqui. Porque tem coisa que você faz e você nunca estudou para fazer. Quem é que te ensinou? Tem mulher aqui que nunca estudou psicologia, e por que aconselha filho? Tem gente que nunca estudou música, então por que canta? Tem gente que nunca estudou teologia, então por que prega? Tem gente que, vocês estão aí não? Tem gente que nunca estudou culinária, então por que cozinha? Porque tem coisas que Deus criou e colocou em você. Agora você tem que administrar e aperfeiçoar. E segura a mão aí. Porque na verdade, quando Deus enxerga que você tem muito potencial, mas está preguiçoso, Ele te coloca na escassez. E na escassez não é o lugar que você vai aprender a fazer, é o lugar que você vai fazer o que você já nasceu para fazer. Tome a mão do teu irmão, diga para ele assim: eu posso ter entrado nesse buraco, posso ter caído nessa cova, posso ter entrado nesse deserto, mas eu nunca vou sair dessa prova do jeito que eu. Bate na mão do teu irmão e depois coloca a mão na sua mente e diga assim: Deus, eu preciso de criatividade. Diga, porque o Senhor já criou, agora me ajuda da forma. Diga, a semente já foi plantada, me ajuda a frutificar. Vai melhorar. O padrão da mente da gente é sempre estar em escassez. É um padrão. Porque a escassez faz a gente se movimentar. A escassez quebra a vergonha, quebra o orgulho. A escassez faz a gente até pedir perdão. A escassez quebra o nariz empinado da gente. Então aqui existem 3 lições importantíssimas que você e eu precisamos entender, e a gente vai orar. Diga comigo: todas as vezes que Deus quer nos ajudar, diga, quer me ajudar a criar, Ele vai me colocar em um ambiente de escassez. Diga assim: porque a criação começou assim, no caos, na ausência, no vazio. Diga, antes da luz, trevas. Antes da forma, desordem. Antes do milagre, cenário de impossibilidade. Diga alguém que está ao seu lado: o vazio que você está enfrentando não é o final, é o útero onde Deus vai criar alguma coisa nova. Princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito Santo, diga amém, é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, diga amém, é o mesmo que habita em você, diga amém. O que é que ele fazia no caos? Jogava Free Fire, viciou na Netflix, tomando um remédio para morrer e dormir. O que é que o Espírito fazia? Se movia. Porque Deus considera o movimento melhor do que falar. Porque tem gente que fala demais, mas se movimenta de menos. Vai doer, mas vai te curar. Deus já está cansado das tuas ladainhas, de que ano que vem eu emagreço, de que ano que vem eu perdoo, de que ano que vem eu prego, de que ano que vem eu aceito, de que ano que vem eu faço. Só que agora Deus está querendo a sua ação
E Deus está querendo o seu movimento. Sumiu, glória a Deus mesmo. O Espírito se movia. Tome a mão de alguém e diga: antes que Deus dissesse qualquer palavra, o Espírito já estava se movimentando. Diga ao teu irmão: Deus nunca vai falar antes de se movimentar. Ele está se movimentando. Você tem que ter muita sensibilidade para entender que Deus está se movimentando. E Ele não precisa falar. Você precisa perceber o movimento de Deus. Você precisa ter sensibilidade que se Deus não estivesse se movimentando, aquela tragédia seria a sua sepultura, aquele infarto seria o seu final, aquele término de relacionamento seria o seu suicídio. Mas Deus está se movimentando, dizendo: eu não falo, mas te protejo. Eu não falo, mas cuido. Eu não falo, mas te amparo. Eu não falo, mas te abraço. Eu não falo, mas eu... O problema da nossa geração é querer que Deus fale sem perceber que Ele se movimenta. O Espírito que está em você não é estático. Por isso, mediante uma prova, você não pode reclamar da falta de resposta. Você tem que reclamar da falta de movimento. A prova de que você não abandonou Deus é porque se você se movimentou. A prova de que você continua crente é que você se movimentou. A porta está fechada, mas eu estou em movimento. Minha família está de cabeça para baixo, mas eu estou em movimento. As coisas não estão muito bem para mim, mas eu estou em movimento. Eu estou debaixo de um diagnóstico médico, mas eu estou em movimento. Nesse movimento, você está dizendo para a tua adversidade: eu não vou desistir, porque eu sei. Eu sei que existe algo a acontecer a partir do que eu estou vivendo. Mas eu quero um milagre. Deus te deu um problema. Mas eu quero uma porta. Deus fechou outra. Mas eu quero uma cura. Você está debaixo de diagnóstico. Eu quero restauração da família. Quanto mais você ora, mais teu filho fica rebelde. Porque Deus não trabalha com possibilidades. Porque talvez seja assim que Deus entendeu que deveria te colocar no movimento. Você estava muito paradinha. Você estava frequentando igreja sem se mover. E agora, até de madrugada você ora. E agora, você deixou de assistir o desenho da Disney para ouvir a pregação do pastor Felipe. Vocês não estão vivos. E agora, você parou de ir com aquelas fofoqueiras para onde não devia. E agora vem para o culto. Até para a oração de segunda-feira você vem. Então está valendo a pena. Porque a porta está fechada, mas os vasos estão se movimentando. Não saia desse mover. Quando o Espírito se move, alguma coisa vai acontecer. Porque Ele vai trazer ordem ao caos. O Espírito se moveu e trouxe Lázaro de volta à vida. O Espírito se moveu e trouxe esperança o que parecia perdido. E o Espírito está se movendo na nossa escassez. Bate na mão de alguém e diga: o que parecia perdido vai fluir. O que estava estagnado vai começar a respirar. Segure a mão de alguém e diga: ouça o desfibrilador espiritual dando choque naquilo que parecia morto. Tuf, 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 tuf. Ressuscita, ressuscita. Que Deus traga à volta os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Que Deus ressuscite seu ministério, sua família. Traz de volta, traz de volta. O mover anuncia que Deus vai criar. O Espírito está se movendo, significa que Deus vai criar. Só que o problema é que o nível sobe. Segure a mão de alguém e diga: segunda lição é que a escassez é a escola da criatividade. Diga: tu vai pensar. Diga: tem uma saída nesse beco.
Vocês não estão vivos mais. Você quer ver? O Senhor chega na casa de uma viúva. E a viúva tem um decreto sobre a vida dela. Não tenho nada em casa. A não ser, sempre tem. Porque Deus nunca deixa a crise levar tudo. Sempre sobra uma foto. Sempre sobra um caco de vaso. Sempre sobra um pouquinho de azeite. Porque o problema não é o que sobrou, é o que você faz com o que sobra. Vocês estão vivos, né? Porque você acha que o que sobrou é para o seu consumo, mas o que sobrou é para a sua multiplicação. Melhora, vou melhorar. Porque alguém disse para Jesus que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Aí Jesus olha para o Filipe e diz: dá-lhe você de comer. Mas como é que eu vou dar? É pouco recurso para muita necessidade. E Jesus olha para ele, digo eu, não a Bíblia: vou te ensinar como é que multiplica. Como é que Jesus multiplicou, gente? Então escreva no teu coração: a gratidão destrava a abundância. E a abundância determina governo. Porque a miséria não pode te administrar, é você que tem que administrar ela. Vocês não estão aí, gente. Não é a miséria que tem que te levar para qualquer lugar que ela quer, é você que tem que determinar quando ela vai acabar. E como é que isso se determina? Graças. Eu não sei como é que esse pão multiplicou, mas a ideia é que pedaço de pão dado para alguém, crescia outro de novo. Quanto mais você divide, mais o celeiro enche. Bate na mão de alguém e diga: Deus está dizendo para você: não estoca não, porque vai mofar. Agora compartilha, porque vai multiplicar. E não vem com essa palhaçada, com essa conversa fiada, né? Pastor, porque eu estou fazendo por amor, por paixão. #apaixonado. Mentira, porque o próprio Jesus não deixa você fazer de graça. Não, pastor, estou fazendo de graça. Mentira. O apóstolo Pedro, que talvez tenha mais intimidade que todos nós, ele perguntou a Jesus: nós temos deixado tudo para te seguir, o que é que nós vamos levar com isso? E Jesus disse: vou te pagar. Todo aquele que deixa pai, mãe, tio, herança, por amor de mim me segue. Eu darei nessa vida 10, 20, 30, 40, 50, 100 vezes mais. E ainda herdará comigo a vida eterna. Então você não faz de graça, porque você serve a um Deus generoso. O próprio Deus não deixa você fazer de graça. Você está aqui cultuando por quê? Só porque o pastor Felipe é magrinho, bonitinho, engraçadinho? Não, você está aqui porque você precisa de uma vitória. É mais ou menos, Murita é a filha, você é esquisito. A gente está aqui porque a gente precisa de uma bênção. Ninguém ora só porque ora. A gente ora pedindo a Deus uma resposta, porque Deus recompensa. O nome dele é Jirê. Vocês estão aí, gente? Só que aqui nesse caso, nesse ambiente de criatividade, nesse ambiente de um pseudo desamparo, Deus vai multiplicar. E eu amo essa tese de que Deus multiplica, porque o ambiente da escassez é o berço do sobrenatural. É o lugar onde nós sentimos falta de alguma coisa. É o mesmo lugar onde Deus quer manifestar a sua plenitude. Então na minha falta é a oportunidade de Deus criar alguma coisa nova. Meu Deus, vocês estão vivos aí, não estão? Vocês estão vivos aí, não estão? Então olha para mim. Nesse ambiente de criatividade, nós percebemos o seguinte: que o nome do Espírito Santo também é criatividade. Um dia Deus disse que queria construir o tabernáculo. Ele poderia ter pego um engenheiro, mas a engenharia ainda não tinha sido criada, a não ser para os egípcios.
Então ele pegou 2 homens, encheu-os do Espírito Santo de criatividade, de ciência e sabedoria, para que eles criassem todas as peças do tabernáculo junto com o tabernáculo. Agora me diz, qual o curso de engenharia e arquitetura que eles fizeram? Qual é o nível de graduação que eles tinham? Vou dizer para você: Espírito Santo. Não vai melhorar isso aqui. Olha para mim. Qual foi o curso de administração que José fez para governar o Egito no tempo da escassez? Vou dizer qual. Faraó olha para José e diz: eu não vi ninguém semelhante a você que tem o espírito dos deuses. O faraó está dizendo que José está cheio de Deus. E esse Deus que administrou a crise a crise da prisão, da cisterna, é o Deus que vai ajudar José a governar o Egito. Quem foi que ensinou para Daniel como é que se interpreta os sonhos do rei da Babilônia? Mas quando jogam Daniel dentro da cova e entendem que Daniel sobreviveu aos leões, o grito que o rei Dário disse é: Deus não te abandonou. Vocês não estão aí, gente? Quem é que ensinou aqueles caras que pela porta não tem um caminho, mas pelo telhado tem um acesso? Então, se pela porta não me deixam entrar, parado aqui eu não vou ficar. Eu vou me movimentar, eu vou criar um acesso onde não existe, para chegar no destino que ainda não está. Quem é que disse para aquele cego: para de gritar, porque o que você canta ninguém cantou, o que você prega ninguém cantou, ninguém chama ele de filho de Davi? Tá bom, palavra contrária me faz entender que eu estou no caminho certo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Inspiração, criatividade. Quem disse para Zaqueu que em cima de uma figueira era o lugar que ele seria visto? Criatividade. Tome a mão do teu irmão, diga hoje, profetiza para ele, diga hoje, exatamente agora, está caindo as escamas dos seus olhos. Diga: está caindo o gesso dos seus pés, as correntes das suas mãos, porque o Senhor eterno vai te fazer criar. Diga: se prepare. Diga para ele: se prepare. Você pode ter outras concorrentes, mas as pessoas vão enxergar o teu negócio, vão enxergar o que você faz, porque você decidiu. Chama Deus de sócio, chama Deus de dono, e Ele vai te ajudar a pensar. Por que as pessoas têm o mesmo resultado? Porque no nosso país nada se inventa, tudo se copia. A gente não consegue criar, mas a gente adapta o que já está feito. Eu estou sentindo Jesus aqui. O espírito da criatividade está sobre nós. Porque, gente, você nunca vai ser aceito no mundo em que as pessoas são iguais. E ser diferente dói, porque requer quebra de alguns princípios, de alguns valores, mas não de princípios. Eu me lembro que, não vou falar. Eu me lembro que a gente como igreja vive essas ondas às vezes. E existem até lugares que você tem personal stylist, né? Então o que Deus está querendo ver a gente? É todo mundo de marrom, todo mundo de marrom, todo mundo de preto, todo mundo de preto. Porque quem pensa fora da caixinha não presta para ficar na patota. Por quê?
Porque às vezes o sistema religioso nos impõe a isso. A gente diz sobre liberdade, mas na realidade a gente quer prisão. Vocês estão aí ou não? Eu sou pastor de igreja, vocês aceitam isso? Então aceite aí. Eu amo a cultura do voluntariado, eu amo isso. Desde que não aleje ministério. Porque qual é a diferença do voluntário para quem tem chamado? O voluntário faz aonde quer e quando quer. Quem tem chamado faz porque tem vocação. Nem todo diácono é presbítero, nem todo presbítero é pastor. Vocês estão aí ou não? Então cada um fique no seu quadrado. Mas o problema é que isso não pode ser nenhum tipo de elemento que aleje o teu chamado. Mas isso ninguém pensa, ninguém raciocina. Os nossos crentes de hoje nem com a Bíblia andam mais. Então vale muito a pena ouvir só o que se prega do que ler o que está se dizendo. E quando uma igreja é bíblica, os crentes não querem mais. O que a gente quer é movimento. A gente quer transcender. E transcender sem Bíblia é ignorância premeditada, ruína. Eu amo o Espírito Santo. Nós somos livres através dele. Mas nós não somos burros. Você é inteligente, crente. Você tem a mente de Cristo, crente. Então para de ser levado por qualquer tipo de onda por aí. Para de ser influenciado por TikTokers. Para de ser influenciado por YouTubers. Para de ser influenciado por dancinhas. Para de ser influenciado pela cultura do mundo. A nossa cultura não é Babilônia. A nossa cultura é Jerusalém. Agora dá um sorriso aí. Dá um sorriso. O Espírito quer te fazer criar. Orabagás. Segure a mão de alguém e diga para ele: eu vou te dar um conselho porque o pastor está mandando. Diga isso. Aprenda a mexer no bloco de notas do seu celular. Diga: a partir de hoje ande com caneta e com papel, porque Deus vai te visitar te dando ideias. Aprende, porque Deus vai te visitar te dando ideias. Você não tem recurso, mas se Deus abrir a tua mente, vão comprar da tua mão. Aleluia. 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 Eu fico pensando, eu tenho o maior desejo de ter um carro elétrico, né? Mas eu já pensei 2 vezes em ter um carro elétrico. Porque primeiro, a maioria das pessoas que vendem não compram ele. E a garantia às vezes é de 8 anos, né? Então ninguém vai querer recomprar um carro elétrico que tem 6 anos de idade. Então a gente tem que pensar. E onde a gente entra nisso? Eu não sei se existe mecânico de bateria de carro elétrico, mas é um nicho a se pensar. Reciclagem de bateria, não sei se existe, mas é alguma coisa a se pensar. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui. Pode ser até loucura que eu estou falando, mas o que vai ter de carro enguiçando por aí, e quem sabe a solução desses enguiços. Desculpa, minha irmã, é com muito carinho que eu vou falar isso. São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, já está cheia de manicure e cabeleireira. Deus vai te dar uma ideia. Sumiu, glória a Deus, né? Mas está tudo bem. Segure a mão do teu irmão e diga: Deus vai te fazer farejar os lugares aonde vão te fazer prosperar. Diga então: não escolha os lugares, aguce o seu ouvido para ouvir a voz de Deus, porque Deus vai te guiar para os ambientes aonde você vai prosperar. Olha para mim, gente. Eu já falei isso aqui. Você subir na rodovia Presidente Dutra, você vai chegar na cidade de São José dos Campos. E daqui para lá você vira à esquerda e vai olhando para a esquerda, e você vai ver um monumento construído lá, no meio do nada. É uma igreja.
A igreja cresceu tanto dentro da cidade que a cidade botou a igreja para o lado de fora. E a igreja do lado de fora cresceu mais do que a cidade. E a geografia? Péssima. Mas o consórcio da rodovia Presidente Dutra teve que construir um viaduto, porque no lugar onde a igreja foi plantada, no meio do nada, virou um bairro. Vocês não estão entendendo porque o maluco do Filipe comprou o terreno. Porque São Pedro da Aldeia não vai ser conhecido pela lagoa que ninguém toma banho. Bate na mão de alguém e diga: Deus vai te dar uma ideia. Uma ideia. Uma ideia. Uma ideia. Você que chegou aqui marinheiro de primeira viagem, a igreja não era assim. A igreja era assim. E os cultos, primeiro o culto que eu vim pregar aqui, era daqui, dessa coluna para lá. E esse maluco falando: Deus tá abençoando a gente. Eu olhei para ele: de maluco e doido todo mundo tem um pouco. Mas Deus não trabalha com possibilidade. Todas as ideias que Deus nos dá, elas precisam exigir de você asa. Porque Deus entra com a ideia e você com a administração. Porque o pontapé inicial Deus já deu, agora é você que vai fazer o negócio. Tome a mão de alguém e diga assim: Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Se tiver coragem de fechar aquela porta e abrir outra maior, porque quanto maior for o terreno, maior vai ser a provisão. Vocês não estão aí não, né, gente? Quanto maior for a casa, maior vai ser a provisão. Sabe por que as pessoas não entram lá? Porque elas se sentem muito apertadas. Aí elas passam na frente do teu negócio, uma cadeirinha só, 2 cadeiras. Uma cadeira não, você tem que botar uma sala lá. Você tem que falar que você serve a um Deus de criatividade e que Ele fez algo grande e algo novo vai chegar. Eu profetizo sobre a tua vida: a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Segura. A maioria dos pregadores, eu vou falar de um amigo. Eu recebi lá na igreja o Samuel Leotério. Agora, segunda-feira. Eu falei: negão, tu tá explodido, hein? Cresceu. Aquela maluca. Então eu brinquei até com ele. Sua música é herege, mas é legal, eu gosto dela. Brinquei com ele, É brother. Sabe o que ele me disse? Só tem um celular. Eu falei: quem é que mexe nas tuas mídias? Eu. O cara com um celular e uma ideia. Aquela música que ele fez, mergulha. Ele só tinha aquilo. Postou aquilo. E depois no outro dia explodiu, viralizou. Então ele foi forçado a fazer o resto da letra. Porque primeiro viralizou. Porque ele só tinha uma ideia. Vocês não estão aí. Eu vou dizer para você o que o Amã disse. É assim que o rei faz a quem ele quer abençoar. E eu vou dizer o que o rei, o profeta Balaão falou sobre a tenda de Israel: não vale encantamento. Se Deus apontou para você e disse que você seria a melhor versão da tua família, não tem inveja que vai parar o movimento de Deus em te fazer crescer e prosperar. Então para de viver a vida dando satisfação a quem não tem uma louça para lavar, e começa a empreender tempo naquilo que Deus fez você enxergar.
Porque aquilo que Deus fez você sonhar, aquilo que Deus fez você enxergar, vai ser nisso que você vai ter que se ocupar em trabalhar. Enquanto essa obra não estiver perfeita e completa, você não vai desistir, você não vai parar. Olha para o teu irmão e diga para ele: nessa noite, a desistência está desistindo, o medo está sendo paralisado. Diga todo sentimento de culpa, diga toda raiz de inferioridade está sendo destruída da tua vida, porque a partir de agora Deus vai te ajudar a criar. Algum ponto de partida, pelo amor de Deus, você tem na sua mente. Porque é impossível você continuar vivendo sem ter um sonho. Se você tem um sonho, é porque essa semente foi Deus que plantou em você. E se isso é sonho, ninguém precisa acreditar. Porque para Deus, se você acreditar, é o suficiente. Agora a minha pergunta é, antes de orar por você, essa semente chamada ideia e sonho, Deus plantou no território certo? Ou talvez Ele tenha errado quando Ele colocou você para sonhar? Deus acertou quando Ele confiou em você? Ou Ele precisa passar esse sonho para a mão de outra pessoa, por você não corresponder ao que Ele quer?